Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde, estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira no programa Lola Talk, na rádio Lola Paluter. É uma iniciativa da comunidade evangélica de confissão luterana aqui do bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com a Dayana. A Dayana ela vai falar com a gente mais especificamente para o pessoal da área rural. Nós vamos falar a respeito do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, sobre a preservação dos nossos recursos hídricos e também o georreferenciamento. Deus fez a terra e o universo e viu que tudo era muito bom. Fez as pessoas para cuidar da vida, ser responsáveis pela criação. Vamos preservar a água que o bom Deus criou. Vamos partilhar como Jesus a todos ensinou. Vamos preservar a água que o bom Deus criou. Vamos partilhar como Jesus a todos ensinou. Pingos de chuva vêm molhar a terra, a natureza canta uma canção. Brotam as flores e produzem frutos, muitas espigas vão formar o pão. Vamos preservar a água que traz esperança. Vamos partilhar, ter vida nova, nos tornar criança. Vamos preservar a água que traz esperança. Vamos partilhar, ter vida nova, nos tornar criança. Vou mergulhar meus pés no riacho e tomar banho de cachoeira. Vou convidar toda a criançada, fazer na água muita brincadeira. Vamos preservar a água que o bom Deus nos deu. Vamos partilhar esse presente que é teu e meu. Vamos preservar a água que o bom Deus nos deu. Vamos partilhar esse presente que é teu e meu. Então é isso aí, né, João? Hoje nós estamos com esse assunto. É um papo mais dirigido pro pessoal da área rural, mas também acho que interessa a todo mundo. É isso aí, né, João? É isso aí, estamos aqui em mais um Lola Talk. Para você que nos ouve aqui do bairro dos Pires, se tiver alguma dúvida, se tiver algo que você gostaria de perguntar à Dayana e sanar as suas dúvidas, você pode estar entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp. Note aí, 19 99950 0537. Também lá pelo nosso Instagram, @lolapaluter, você pode mandar um direct por lá, que nós estaremos encaminhando a Dayana e, posteriormente, lhe respondendo. Repetindo mais uma vez nosso WhatsApp, 19 99950 0537.
Então, pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Daiana. Provavelmente o pessoal aqui do bairro dos Pires já conhece. Todo mundo que tem algum problema com relação a CAR, a georreferenciamento ou alguma dúvida com relação aos recursos hídricos, vai procurar a Daiana, porque a Daiana é aquela que conhece e resolve essas questões pra gente. Daiana, se apresenta pro pessoal, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde, né, em primeiro lugar. Eu sou a Daiana Silva, a maioria dos produtores rurais aqui me conhece, né? Sou uma caminhada aí de 13 anos, tentando prestar um bom serviço, né, de qualidade para os produtores rurais. E a gente está aí atuando na área de cadastro ambiental rural, as outorgas, né, as intervenções, autos de infração, aquilo que agregar e poder resolver o problema do produtor na área rural. Esse é o objetivo aqui do meu trabalho já há 13 anos aqui na área, em Limeira, né? Nos Pires, em Lagoa Nova e fora as outras cidades que o pessoal tem fazendas aí. Voltado 90% do meu trabalho hoje é voltado para o agronegócio mesmo, né? Eu respiro o agronegócio, amo o agronegócio, sou muito grata ao agronegócio. É ele que te sustenta também, né? O agronegócio, eu sou super ativista bandeira do agro. Falou mal de algum produtor, eu já fico muito brava. Quem me conhece já sabe. É, o Fui nas agro. manifestações, tudo que tiver me chamo, Você tá junto com o referente pessoal. a agro. Você tá junto com o pessoal aí, né? Sempre, sempre. As famílias, eu fui muito bem recebida, né, pelas famílias de produtores rurais, e eu tenho uma gratidão muito grande, né, trabalhar com eles, porque são pessoas muito idôneas, muito fiéis, né, então eu nunca tive problema com nenhum produtor até hoje. Então, para mim, é uma grata satisfação trabalhar com eles, né. E o seu trabalho também é muito importante pra gente, né? Porque você tá por dentro da legislação que tá vigente. E se a gente não tiver uma pessoa de confiança que possa nos orientar nessa questão toda, muitas vezes a gente comete algum erro não porque quer cometer, é porque não sabe, ou então a legislação está mudando e a gente fica muitas vezes sem saber de tudo que tem que ser feito, né? Essa questão mesmo do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, né? Explica pra gente o que que é esse cadastro, qual é o objetivo dele, por que que ele existe, enfim, vai elucidando as nossas dúvidas aqui. Então, o CAR Rural, né, ele é um registro eletrônico obrigatório no Brasil inteiro para todos os imóveis rurais no Brasil, né? Ele é instituído pelo Código Florestal, né? E seu objetivo é integrar as informações das propriedades e posses rurais para a gente ter controle, monitoramento, gestão, né? E planejamento econômico, combate ao desmatamento das áreas rurais que existentes no Brasil hoje, né? Então, ele visa assegurar parte da vegetação nativa, promover a regularização de áreas degradadas e fomentar as práticas, né, agrícolas sustentáveis. Porque hoje a gente tem que produzir de uma forma sustentável, né? A gente não pode estar desmatando. Então, o CAR ele vem para nos dar um norte, nos ajudar, né, a fazer a gestão dessas áreas também. Porque, queira ou não, a gente precisa proteger, né? Principalmente os mananciais, os rios, essa questão toda também, né, Dayana? Sim, sim, é até uma segunda etapa aí da nossa conversa, nosso bate-papo, que a gente vai falar um pouquinho também da importância aí dessa região dos Pires, Pinhal, Bacia do Tabajara, a importância da preservação aí, né? Para assegurar os recursos hídricos aí. Uhum. E quem é obrigado a se inscrever no CAR? Então, hoje a obrigação é todo produtor rural, proprietário, né? Então, todo mundo que é rural, possuidor, proprietário, ele tem que se inscrever no CAR, tá? Independente do tamanho da propriedade, porque ele inclui propriedades médios e grandes latifúndios, assentamentos de reforma agrária, territórios tradicionais. Então, então assim, tem comunidades indígenas também, quilombolas, que fazem parte dessa, dessa inscrição no CAR, né? Só que tem assim, a gente tem que entender também que o cadastro ambiental rural
a gente não vai se inscrever para uma área de 3.000 metros, de 500 metros quadrados, né? Então, ela tem toda uma regra, um regramento dentro da legislação ambiental, né, que é o código, que tem a parcela mínima, né, do parcelamento do solo. Ele tem que ter o CCIR, tem que ter o ITR, tem que ter sua área georreferenciada, para poder estar se inscrevendo junto ao Cadastro Ambiental Rural. Uma coisa vai puxando a outra, né? É tudo interligado aqui, né? O gel, o CAR, enfim, tudo, né? A gente está numa engrenagem ambiental hoje, né? Então, assim, tudo uma coisa vai levando a outra. O CAR, hoje, a gente não faz mais nada, né? Sem ele. Então, é muito necessária a inscrição desse documento hoje para assegurar, né, os benefícios do produtor aí, tá? Até vou falar que o CAR, ele traz, assim, um apoio aos programas de incentivos governamentais, programa de regularização ambiental para quem tem auto de infração, né? Ele contribui para programas de sustentabilidade e a gente usa também na parte de multas ambientais. Então, assim, o cliente já chega e já fala, tem um cadastro ambiental rural? Não tem. Ou onde que é a sua localização? Porque às vezes a pessoa já fez, né, em 2014, quando começou o cadastro, ele já Uhum. fez esse documento e nem lembra. A gente tem vários entraves, assim, ao longo desse cadastro, por causa da questão de perder senha, fez com profissionais da época que não sabiam, né? Então, assim, a gente até brinca que quando surgiu o cadastro, quem sabia mexer no Word e no Excel, as pessoas estavam contratando ou estavam pegando para fazer. E apesar de ser um documento autodeclaratório, né? E, e um registro eletrônico, ele é difícil, ele não consegue, tem algumas coisas muito difíceis, os entraves dentro do sistema. Então, a gente hoje se dá com muito problema nessa parte do CAR, que em 2014 muitas pessoas aproveitaram a oportunidade e não fizeram com profissionais, né, preparados para esse documento, entendeu? E ele é um Isso. documento, ele é obrigatório. Então, sem ele, o produtor não mexe em nada. Não compra insumo agrícola, não faz cadastro, não vende, não divide, não transfere. Então, é de suma importância o cadastro ambiental rural hoje. E como é que a gente faz para fazer? Quem ainda não tiver, eu acredito que talvez a maior parte dos produtores por aqui já tenha. Mas se alguém não tiver, como pode fazer o CAR hoje? O que ele tem que fazer? Quais Assim, são os documentos? então, nós fazemos hoje lá no escritório, né? A gente atende rural, as pessoas que é do rural. Realmente, hoje é muito raro ninguém ter feito ainda o CAR. Mas para quem não fez, tem que ligar para a gente, né? Ou para um outro profissional que seja da sua confiança, passar a localização, CCIR, o ITR e a matrícula. E o documento pessoal, são documentos que a gente pede primários para fazer essa consulta, fazer a busca para saber se tem ou não o cadastro ambiental rural. E aí a gente começa um trabalho junto com ele para dando andamento esse processo aí. É uma questão, uma dúvida minha agora, Daiane. Por exemplo, você vai fazer o CAR. Tá, por exemplo, na minha propriedade. Eu não tenho CAR ainda, não fiz alguma coisa assim. Vocês têm também essa questão fiscalizadora? Vocês vão chegar lá e vão dar uma olhada assim, tem um córrego lá no sítio. Vocês vão ver essa questão de distância, de, de preservação. Vocês vão orientar. Como é que funciona isso também? Funciona assim, como por ele ser autodeclaratório, a pessoa vai até o escritório, né? E ela nos traz um panorâmica do que tem na propriedade. Olha, eu tenho um rio, mas quantos metros mais ou menos? Ah, tem um rio de 2 metros. A gente declara tudo que ele trouxe para a gente. Gera no sistema dados ambientais, porque esse sistema ele é para gerar dados ambientais. Então, você declara e ele gera já dados já compilados dentro do sistema. Tá? A gente vai a campo quando tem alguma parte jurídica e às vezes quando suscita alguma dúvida que o produtor nos pede. E a gente vai assim, faz a visita técnica, orienta, né? Então é dessa maneira. Mas por ele ser autodeclaratório,
a gente pode ocorrer falhas aí, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa não entende direito, ela pode dar uma informação que não seja. É o que eu falei agora há pouco. No início, eu pego hoje vários CA que estão assim, com dados incoerentes, tem dados que o produtor levou matrículas que não são do imóvel. Esse é um dos grandes entraves e problemas que a gente tem no recadastramento e no cadastro novo do CA. Quer dizer, a pessoa declara a área que não é. Então, quando surgem essas dúvidas, a gente faz a visita técnica e faz esses levantamentos que você me perguntou, tá? Só mediante dúvida. Não, a gente não conseguir identificar em escritório, no escritório mesmo. Ah, entendi. E qual é o papel do CAR, assim, nessa questão da fiscalização e monitoramento ambiental? Ele nos traz hoje, né, a base de dados georreferenciados, né? Principalmente quando você tem um georreferenciamento, esses dados eles são trazidos para a gente coloca eles dentro do sistema do CAR, então ali eles geram um dado georreferenciado e real, né? Porque você trouxe de um topógrafo, você fez com o topógrafo nos envia essa informação, então seu imóvel fica georreferenciado, né? E ele também tem um papel para os órgãos ambientais, fiscalizar a questão do desmatamento, né, e o monitoramento dessas áreas, né? E também garantir o cumprimento da legislação. O CA, ele permite a integração de dados para fazer com imagens de satélite e assim facilita as regularidades e aplicações das medidas corretivas diante de autos, tá? Hoje a gente tem sistemas que monitoram, são liberados a cada 6 meses imagens de satélite. Nós tem satélites que pegam fogo, pegam desmatamento. Então, o CAI ajuda nesse processo de georreferenciamento e essa gestão que o governo está propondo aí. Hoje em dia a gente, vamos brincar assim, né? O satélite vê tudo lá de cima, né? Se não é o Isso, satélite, de repente é um drone, é alguma coisa assim. Então as imagens, ela, desculpa, elas estão aí. E tudo isso fica gravado junto ali, né, Daiane? mesmo agora eu estou aqui montando uma peça jurídica e ela traz uma auto-infração, né, que foi feito por satélite. Ele foi feito por satélite. Ele foi o proprietário estava suprimindo e a área ficou clara, tinha vegetação, foram lá e Uhum. removeram. Passou um mês, jogaram satélite e essa área foi removida, né? Então ele levou um auto de infração. E o CAR, aí ele identifica no CAR, porque aí ele identifica, né, qual o papel do CAR para o órgão ambiental, é que ele vai identificar o nome do proprietário, família, puxa tudo, matrícula do imóvel. Então, quando ele chega, ele nem vai lá lavrar o auto, ele já lavra do próprio departamento, através das imagens de satélites. É um Big Então, Brother, tem que ficar muito atento. Nós estamos vivendo praticamente um Big Brother. né? Queira ou não, tá todo mundo olhando. Se você ver a cara do João aqui agora, E João, dá pra dizer que o cara é o dedo duro, então. olha lá, o Então, cara é um é um dedo dedo duro duro, obrigatório. É mais né? ou menos isso mesmo. Queira ou não, porque daí tá Nem o tudo. CAI é um dedo, como ele falou, um dedo duro das informações do produto, porque as informações de auto de infração são espaciais hoje. E também tem algumas denúncias, parte de denúncias também. Tem a Essa questão da questão denúncia de que é talvez seja mais rápida, ou então sempre essa vistoria que o satélite faz e o pessoal tá de olho, então ele vai perceber ali as diferenças e tudo mais, né? Eu acho que percebe realmente isso. assim, quando tem uma área muito grande sendo devastada também, né? Ou vocês Uhum. conseguem perceber pelo satélite pequenos desmatamentos e tudo mais? Não, é assim, é como os satélites eles são imagens compradas pelo governo, eles focam em algumas áreas de mais densidade. Então, assim, Uhum. a região de Sudeste, então o foco que o satélite vai focar mais, região da Amazônia, né, que é uma região mais protegida. Mas a gente está com a tecnologia de noite aí, né? Então, como o João falou, um Big Brother, É, dedo duro aí, você falou. João, ó.
Toma Tem que cuidado, prestar hein? atenção. A gente vê, né? Eu penso lá em casa também na questão, que eu não tenho um pedacinho de terra lá, mas a gente sempre se preocupa nessa questão, né? Principalmente onde tem um córrego ou tem alguma coisa assim, nessa questão de estar realmente preservando, porque quanto mais você preserva, também você vai ter uma qualidade de água ou mais abundância de água nesse período todo, né? E queira ou não também, eu acredito ainda que essa questão ambiental que a gente está passando por tantas mudanças, né? Tantos desastres, né? E não é só aqui no Brasil, é uma questão geral, né? Tem muito a ver com Sim, essa sim. questão da gente não estar cuidando direito dessa nossa terrinha aqui, né? Dessa nossa casa. Sim. Então é onde Ah, que a isso é fato, coisa né? vai complicando, né? A gente tem, é o que a gente fala, né? Nós estamos falando da questão do CAR, por mais que as pessoas reclamem, é uma forma de gestão, que o governo está tentando minimizar os impactos, né? E aí esse documento ele vem para quê? Para tentar gerir mesmo, né? Identificar as pessoas. E aí fica, hoje a gente tem muito entrave na parte do CAR, com a parte documental, que às vezes a pessoa desmembra e não avisa, Uhum. vende e não avisa, e fica com o nome da pessoa, por exemplo. O Pedro vendeu para o José. Aí o José não lembrou de passar para o Pedro, né? E aí fica ali, aí você vai procurar, você não tem, não sabe quem foi a primeira vez que fez. Outro entrava e não sabe com quem fez, onde está a senha. Documentação, o CCR estava fazendo, falando que tem 2 hectares, a matrícula 2.1, o ITR 2.3 e o Nossa. K 2.6. Então, a gente tem muitos entraves e a gente fica nessa coxa de retalho. E nós fomos conversar com os técnicos, né, que estão analisando os CAR, e eles falaram que tem a mesma dificuldade que nós. Eu falei, imagina a gente que está na linha de frente, por ser um documental declaratório, às vezes a pessoa não quer profissional e quer fazer sozinho. Só que aí quando você pega a documentação, ela não tá nem conversando. Eu peguei agora a situação de um cliente que tinha 8 matrículas. Nós fomos avaliar, nenhuma matrícula era do e Hum. estava declarado no CAR, né? Então, os entraves que a gente tem no dia a dia aí é a documentação. Assim, tudo que eu procuro, a gente lá no escritório procura tentar facilitar a vida do produtor da melhor maneira e correta. E às vezes a pessoa fala, faz rapidinho aí. Eu sei que eu já tenho até a fama de brava, chata aí, eu sei que na área Mas o rural negócio é aí, esse, né? Deixar a eu quero que ele documentação. volte lá. Porque eu não quero que ele volte lá, não quero que ele fique indo no sindicato, eu não quero que ele fique ainda, eu quero que ele saia do meu escritório com as coisas resolvidas, né? Então, às vezes, eu Entendi. sou bem enérgica a parte de documentação aí, o produtor rural. Eu já ia comentar assim, o georreferenciamento também ele vai ajudar nessa questão do CARC também, não vai? Ou não? Isso, o georreferenciamento, né? O que que a gente vai usar ele? Com ele, a gente consegue delimitação precisa das propriedades, porque a gente não sabe nem aonde que é a nossa divisa, às vezes. Então, quando você tem um gel, né, uma retificação diária, você traz para a gente, produtor, cada dia mais, está colocando o seu carro de acordo com a conformidade ambiental e encaminhar para o processo da atendimento à legislação, né? Então, o GEL, ele traz, ele auxilia na questão da regularização, né, do INCRA, ele ajuda na a gestão do uso do solo, né, de como que você pode, aqui eu tenho área que eu agricultava, aqui eu tenho área de preservação, então ele ajuda também, né, você contrata um profissional da área, um topógrafo, e você delimita essas áreas, ele tanto ajuda o produtor, quanto ele ajuda a gente também na parte do cadastro ambiental rural, ele traz para a gente também a parte de monitoramento, né, e gestão dessa propriedade, tem controle e fiscalização, tudo isso o geoprocessamento ajuda a gente, tanto a gente quanto o governo, quanto o produtor, ajuda na agricultura de precisão, né, às vezes ele tem uma Hum. linha de plantio, até isso o geo ajuda também, para não ter perda, né, na linhas de plantio. Mas na parte a gente também a gente usa muito na parte de gestão de irrigação. A topografia ela traz para a gente, né, a planaltimétrica, a planimetria ali, de como vai ser esse projeto de irrigação. E se fala muito também hoje, né,
é um assunto bem recorrente, a rastreabilidade dos produtos. Então, a topografia, o geoprocessamento, a topografia ajuda também você com isso, né? Segurança e proteção da propriedade, se você tem uma área que você sabe os seus limites de propriedade, você não tem problema com o vizinho. Então, assim, é muito importante, né, essa questão do georreferenciamento para as propriedades rurais hoje, né? Umas que o prazo já passou, tem umas que o prazo ainda está vigente, então tem que estar atento aí para você ter sua documentação com conformidade, né? Que hoje é o CCIR, o ITR, topografia, o K, são os documentos básicos, assim, para ter uma boa gestão hoje de uma propriedade rural. É É, inicial, né? Tem outros fatores, mas ajuda bastante na produção, né? Então, porque hoje produzir, o produtor ele já tem a experiência. Quando chega na documental, ele dá uma travada, porque hoje tem tanta coisa para eles apresentarem que eles acabam se perdendo, né? Que ele quer produzir, né? Ele quer, o produtor ele não quer sair daqui para ficar mexendo com papel na cidade. Mas uhum. infelizmente hoje para ele produzir, ele tem que colocar esses papel em dia, né? E Nossa, ainda produzir sustentavelmente. eu tava lembrando essa questão do georreferenciamento agora. Antigamente, né? Vou lembrar da época do meu pai, assim, e tal, né? Antigamente eles plantavam os coqueiros, né? Nas divisas para fazer o alinhamento. Então ia do tal coqueiro, ou então ia da mangueira tal, né? Só que muitas vezes o coqueiro morre, né? E o ponto da divisa correto depois e tal. Então essa questão do georreferenciamento é tudo feito via satélite, né? Então é para ser um negócio um pouquinho mais preciso agora, né? Outro dia eu tenho até uma pasta aqui no escritório de causos, a gente apelidou a pasta de causos das matrículas. É. Pegamos assim, segue a 50 passos, vira à esquerda, terá uma árvore frondosa e logo à frente, mais 100 metros, você chegará à propriedade. A gente, a gente ficou dando risada, meu, como que eles faziam o georreferenciamento dessa maneira? Ou você vai até a estaca tal, da cerca tal. A gente falou assim, se essa árvore frondosa morre? Então, é muito importante hoje ter esse gel, né, nas propriedades para a gente não ter essas direcionamentos aí, as divisas com briga, né? A gente tem conflitos que são gerados por causa também de você não saber onde está a sua divisa, né? Há 12, 13 anos, eu já vi de tudo, conflito familiar, conflito com o vizinho, conflito com isso, conflito daquilo. Então, a gente sempre fala, vamos ficar atento às divisas, à documentação. É burocrático, mas te dá uma segurança jurídica, né? Quando Sim. você tem tudo certinho, E os né? prazos pro gel? Ah, os prazos do GEL, ele, para os pequenos, ainda está vigente agora em 2025 para se adequarem, né? Uhum. Eu não vou conseguir dar uma data precisa, porque especificamente não é minha área. Eu até tentei falar com um parceiro de trabalho, mas ele tirou férias, ele falou, ele não ficou incomunicável e não me deu essa resposta. Eu vou Não, tranquilo. Tá de férias, cada tá de que eu férias. faço um bate-papo e eu trago essa informação, porque eu vi informações no Google, mas como eu não é minha área, eu fiquei com medo de dar informação errada. Então, é Entendi. melhor perguntar para quem sabe, né, para quem trabalha no dia a dia, do que eu buscar uma informação no Google e ela não ser verdadeira e eu falar, tá transmitindo uma coisa que não é, né, não real. Então, pelo pouco que eu vejo, as grandes propriedades acima de hectares já venceu o prazo, né? E agora está adequando as pequenas, que acho que é 40 hectares abaixo, ou 25 hectares, que estão tendo que fazer esse gel aí, tá? Para também que a parte da gestão, do CAR, né, do INCRA, tá tentando fechar essas contas aí com os documentos que a gente tem esse impasse aí, essa dificuldade de trabalhar com a documentação. Nossa, é muito detalhe. É muita coisinha, né? É muita coisinha. Às vezes a pessoa fala, eu levei só uma folha para você, mas essa folha tem dia que eu gasto 3, 4 dias para resolver essa folha dele, né? Ou eu gasto 4, 5 horas para resolver, porque não depende de mim. A gente trabalha hoje, né, em órgãos públicos que tem uma defasagem de funcionário e tem uma morosidade também. Então, às vezes, o produtor leva lá e fala, eu fui lá e levei uma folhinha para você. Essa folhinha demora alguns dias para resolver, algumas horas, É, né? sempre Então, assim.
É bem complexo, não é tão simples assim. A gente É. até brinca, a gente, toda vez que a gente vai dar palestra, ou a gente vai ter um bate-papo assim com algum lugar, a gente brinca, o CAI é autodeclaratório, viu, gente? Mas você gasta 5 dias para fazer. Não é assim tão fácil. Você pode vir aqui contar tudo que você tem ali, mas. O gel, já é facinho, o cara vem aqui e mede, nossa, eu acho que, é que assim, a gente tem como a gente detém conhecimento dentro do assunto da gente, a gente acha fácil. Quando você olha o serviço do outro, você fala, Deus me livre de topografia. Tem que ficar correndo atrás do cara, tem 30, 15 vizinhos. Você tem um não quer assinar, outro não quer. Ah, então assim, não é tão simples a coisa. Não, não é tão simples. Muitas vezes o cara que tá fazendo o gel tem que entrar lá no meio do mato, né? Ver os marcos e tudo mais. Tem abertura de picada, porque somente quando se trata de vegetação, né? Você tem que abrir, tem abelha, tem marimbondo, tem cobra, tem tudo. O cara tem que entrar lá no meio. Tem que se E virar, assim, né? Tem que se. a tecnologia ajuda, né? O geoprocessamento, essa questão espacial, drone, mas alguns casos o efetivo é a medição em campo mesmo, né? A medição real. Somente quando Uhum, se trata de casos jurídicos, a gente tem que ter um olhar mais criterioso para alguns documentos, né? entendi. Tá, então vamos falar um pouquinho agora sobre os recursos hídricos e a importância da gente preservar, né? A gente sempre tem esse receio com relação à água, quanto tempo vai durar a água, aí começam esses processos da mudança do clima, aí aumenta a seca, aí acaba a água, enfim. É um problema bem sério, né? Isso. A gente está passando agora um período de estiagem, né? E eu sempre falo que é muito importante a preservação dos recursos hídricos. Eu, como especialista em gestão de recursos hídricos, para mim, eu fico toda vez muito ansiosa desde 2014, que nós ficamos, né, literalmente sem água aqui, e a bacia de Limeira para irrigação a gente não tem, né? Então, produzir grãos, produzir alguma coisa em Limeira hoje, contando com gestão, com recurso hídrico, literalmente é impossível para o produtor, né? E então é cada dia mais preocupante, porque também a gente usa esse recurso para o dia a dia, para beber, para consumo, né? Uhum. Então, assim, o que é um recurso hídrico? É toda a água disponível, né, que nós temos aqui na superfície, no subsolo da Terra, né? Então, ela está aí, ela inclui os rios, lagos, nascentes, né, pântanos. Então, qual que é a importância de preservar ela, né? É garantir o abastecimento humano, né? O pessoal fala, mas como que nós podemos aumentar a demanda hídrica? Com a preservação ambiental. Então, a gente teve muito soterramento de nascentes aqui na nossa região. Aqui a gente está com a bacia do Tabajara, Pires e Pinhal, que é a nossa bacia de manancial de abastecimento. Então, a gente tem que olhar um olhar mais criterioso para essa bacia, porque ela vai desaguar na represa do Lobo, e a gente pode ter, sim, uma escassez hídrica. Então, por isso que é muito importante preservar as nascentes, preservar as APPs de rio, né? Eu sempre conto uma história para quem me conhece nas palestras, por que ciliar? Ninguém sabe a origem do ciliar, né? Hum. Ciliar, ele vem dos cílios nossos, porque os cílios, ele protege o líquido do nosso olho. Então, se você tirar os seus cílios, o seu olho vai secar, porque os cílios é uma proteção. Vem um inseto, vem um bichinho, os cílios ele protege. Uhum. Então, o recurso hídrico, mata ciliar, vem de cílios, proteção. Então, por isso que é muito importante garantir, né, essa preservação desses recursos hídricos, tá? Nossa futura geração também para a gente no dia a dia, né? Porque a gente está com uma demanda muito grande, né? Das ocupações na, no meio rural, né? A gente vê essa demanda crescendo, todo mundo querendo um lugarzinho ali por causa do estresse, mas no fundo a gente vê também uma degradação, né? Ao mesmo tempo que eles querem ir para essas áreas, mas ao mesmo tempo a gente vê também a degradação desses recursos, que é tão importante para a gente, e às vezes a pessoa nem tem noção que a água que ela bebe é onde que ela está destruindo.
É complicado isso, né? E é assim, É, quanto mais vegetação, quanto mais proteção, mais água a gente vai ter. Se a gente começar a acabar com os nascentes, acabar com... Não ter esse cuidado que a gente deve ter, daqui a pouco a gente não vai ter um... Vamos dizer assim, é um corguinho, vamos dizer assim, é um corguinho que vai juntando com outro corguinho, que vai virando um córrego, que daqui a pouco vira um rio, e que vai chegar numa represa e lá vai ser a captação de água para o município, né? isso. E fora, assim, a questão que eu ando muito na área rural, né? E a gente vê muito a questão do resíduo também, né, Márcio? As Sim. pessoas estão lançando em qualquer lugar, sem a devida precaução, sem a responsabilidade ambiental, que as pessoas ela têm que entender que ela tem que ter uma responsabilidade ambiental. Não é só a responsabilidade dos outros fatores da vida. A gente vive num sistema integrado. Então, as pessoas elas precisam ter esse olhar criterioso para a parte do resíduo, porque a gente gera muito resíduo. E se esse resíduo vai para um recurso hídrico, ele pode contaminar um óleo lançado, um lixo com orgânico, né? Porque as pessoas vão sofá velho. A gente vê de tudo aí, né? Então por isso que esse tema eu até achei importante falar aqui, por causa da questão né, da rádio ser uma rádio aí dos filhos, da igreja, e que a gente está nesse manancial, e a gente pode sofrer escassez hídrica novamente, se a gente não tiver chuva. A nossa bacia hidrográfica ela está sendo prejudicada pelas mudanças climáticas, não é? Então sempre eu falo, a gente pensar local, né, para agir global. Se você cuida do seu espaço, um pouquinho de cada um, a gente pode ter um mundo melhor. E a questão hídrica, eu estou muito preocupada até na produção mesmo, não só aqui. Aqui como fora, eu estive no Mato Grosso agora, e olha que o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso tem água, e as pessoas estão preocupadas, porque a seca está demais, estão produzindo. Todo mundo quer produzir mais e quer água, mas não tem água, né? Bahia, agora, lá na Bahia, agora a gente teve um congresso, falou que a Bahia ela fez um plano de gerenciamento do estado de recurso hídrico. Essa gestão, né, a gestão integrada desses recursos para ter o controle. E qual cultura vai irrigar? Qual cultura vai ser mais resistente à seca? Porque a gente está vendo, sim, a escassez hídrica, não é só local, mas municipal, estadual, global, e isso pode vir né, acarretar aí a nossa vida no dia a dia, né? Eu sempre brincava muito, porque daí aqui morava minha tia, meu irmão mais velho e tal, aqui no Ribeirão dos Pires. Então era uma delícia quando a gente era criança, a gente vinha, pescava, pegava lambari, sabe, essas coiseiras todas, andava nesse córrego aqui. Hoje em dia, não dá mais para fazer isso, de tanta poluição que é lançada nesse córrego aqui no bairro dos Pires, né? Então a gente percebe ali, Sim, não sei de onde vem, como vem, mas o mal que tá fazendo isso sabe assim, onde a água corre, o que corroeu, o que. Nossa, é triste de ver isso. E assim, lá no Pinhão ainda, pelo menos lá no meu cantinho, então a gente tem um riozinho, córrego que passa lá. Gente, que delícia de água. Então você vê a diferença. Então, a importância de preservar aquela e mudar a situação dessa aqui, para melhorar também, né? isso. Porque assim, todo mundo quer despejar algo, né? Então, Sim. joga na água que a água leva. Só que a É, mesma água que todo mundo tá aí, né, em especial aqui na bacia, né, do Pires, Pinhal e Tabajara, a gente tá bebendo, sim, entendeu? Então, a gente tá poluindo, a gente tá jogando, a gente tá descartando e a gente tá captando e bebendo. E pagando por isso. Porque a gente paga para poder despoluir a água, no caso assim, do pessoal do uso urbano, né? Ainda sim, a gente tem alguns bairros que têm né, acesso a essa distribuição e outros não. Mas mesmo assim, tem família, sua família mora na cidade, né? Que eu sim. moro lá no sítio, mas eu tenho familiar que mora na cidade. Então, antes de pensar em jogar algo dentro de um recurso hídrico e saber de qual é a bacia que ele está sendo lançada, você pode estar bebendo, um familiar seu pode estar bebendo. Você está jogando um produto, um lixo, um descarte irregular,
e quando chega lá embaixo, a gente pega aquela água, leva para tratamento e está bebendo ela, né? Então, é meio que, ai, não me atinge porque eu moro na cidade. Hum. Cuidado, não é bem assim, né? Tem que ficar atento a essa lógica de falar que você não está sendo atingido, entendeu? Porque queira ou não, acaba voltando pra gente, né? Isso aí Isso, não tem como. isso E é aí a gente verdade. começa a ver assim como essa questão dessas mudanças climáticas, elas afetam esses recursos Eu hídricos, não né? estou ouvindo você. Oi? Eu não estava te ouvindo, não sei o que você falou. Não, aí a gente vê Tipo, essa questão dessas mudanças climáticas, como tudo isso também altera a questão dos recursos hídricos, né? sim, sim, sim. Por isso que é importante a preservação deles. Por isso que é um tema que eu queria, que eu até você me pediu para trazer, eu achei pertinente a questão dos recursos hídricos. E eu falo mesmo, quem puder preservar, né, não degradar, não poluir, ele está conservando não só para as futuras gerações, né, mas para si mesmo, né? A consciência ambiental hoje é muito importante a gente ter, faz parte do nosso dia a dia. Hoje, você preservar é orgânico, é igual comer, beber, respirar, porque ela faz parte disso, é meio ambiente, é um meio. Meio ambiente, as pessoas têm que entender que não é o mato. As pessoas acham que meio ambiente é a árvore, é o mato, é aquele negócio cheio de. Não, meio ambiente é o que nós vivemos. E nós estamos interligados. Nós somos orgânicos, nós somos criaturas e matérias vivas. E estamos todos em conjunto. Então, é muito importante, né, essa preservação, esse olhar com carinho para nossos recursos hídricos, para nossas matas, nossa vegetação local. Eu falo, Márcia, não sei se você se lembra, você é professora, né? E você pode falar melhor que eu. Eu não me lembro na ensino médio ou na escola falar do rio da minha cidade, do rio do meu quintal. Nós só falávamos de Amazônia, a gente só aprendia que existia o Rio São Francisco, porque ele era extenso, a gente só sabia do Rio Amazonas, que tinha que preservar a Amazônia, e a gente não olhava para o que estava no fundo do nosso quintal. A gente nem sequer sabia o nome do rio que passava no fundo da casa. Porque eu morei muitos anos lá no sítio, né? Eu saí para estudar mas eu tenho muita vivência no sítio. Então, tudo que o pessoal vive, eu já vivi. Beber água de poço, brincar no córrego, nadar, pescar, Uhum. entendeu? E hoje, até onde eu moro, que eu fui criada, não tem mais isso. Mas pergunta qual é o nome do córrego que passava no fundo da minha casa. Então, na escola, eu aprendia o nome dos rios grandes, os rios pequenos, Rio Negro e Solimões, né? Rio São Francisco, Rio Paraguai, Rio do Uruguai, do menos Rio Paraná, mas o Corguinho, que era essencial, bacia hídrica, porque eu bebia minha água, eu não sabia o nome, né? Então, é uma cultura nossa, né? Então, a gente tem que olhar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu sei que eu sempre trabalhei ali 20 e tantos anos ali no Nova Limeira, né, no Jardim Nova Limeira. E ali no fundo tem um córrego, né, que dá origem aqui ao córrego do bairro dos Pires e tal. Lá a gente sempre tentou, sabe, mostrar para as crianças, sabe, essa questão da importância de você preservar o rio, ver a questão da degradação, a questão de lixo e tudo mais, e também levá-los lá pro lado do Pinhal, para ver um rio diferente, um rio limpo, entendeu? Talvez nem sempre falando o nome, mas sempre mostrando a importância daquilo que é do rio, da água e da situação da água, vamos dizer assim, a qualidade, para eles terem uma Uhum. noção, entendeu? Então é assim, tudo depende da localização onde você tá e você ter alguma coisa mais Sim, perto para sim. mostrar, né? Pode ser o pessoal que tá lá no centro, talvez não, ou tenha só como referência de repente o Ribeirão Tatu, né? Passam assim, e nem presta atenção nele, né? Muitas vezes. Ah, não, pé. Não Né? presta, Nem, né? ai, só, Então,
Só lembra na hora que fede. Aí fica Isso, fedendo. ou na hora que Não. dá enchente, que daí ele tá lá, né, no anel viário, tá tudo cheio, aquela coiseira toda. Entendeu? Então, mas é aquela coisa, eu penso assim, né? A gente já vai pensando um pouquinho. Quando Deus criou o mundo, ele criou tudo interligado, né? É uma coisa que vai dependendo do outro, né? Tudo é ligado, tanto na cadeia alimentar quanto sabe? Então, para mim, Deus fez a coisa muito perfeitinha, tudo uma engrenagem perfeita. Só que a gente não tá sabendo cuidar dessa engrenagem. A gente não tá lubrificando ela direito. A gente tá deixando quebrar um dente, quebrar outro. E a gente não percebe, assim, quer dizer, a gente até percebe, sente os efeitos dela agora, mas a gente não toma ciência disso, né? Que as nossas atitudes também precisam mudar pra gente tentar recuperar, reverter tudo isso que tá acontecendo com a gente também, né? Isso é verdade. É que eu sempre falo e tenho falado nas minhas palestras essa questão que é orgânico. Para mim, meio Sim, ambiente hoje é orgânico, né? Então tem que tomar cuidado, ensinar as crianças, né? Essas gerações aí, quando se fala de futuras gerações, é essas crianças que a gente tem que ensinar, né? Então eu penso isso sempre, né? Mas a questão de educação ambiental, a gente pode ser que a gente é analfabetos mesmo, assim, né? E a gente está aprendendo devagarzinho. Então, por isso que é importante também ensinar as crianças, né? Hoje eu já observo bastante muita criança já com um olhar já mais para o meio ambiente, né? As escolas têm incentivado bastante, né? sim, o pessoal tem tentado, pelo menos, trabalhar bastante essa questão. Uhum. Mas é isso aí, né? Diana, nosso tempo já está quase se esgotando, né? Eu queria que você fizesse um fechamento agora disso que a gente conversou, deixasse a sua mensagem final, enfim, aquilo que você acha mais importante para a gente agora. Assim, eu agradeço aí pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco, esclarecendo um pouco as informações que a gente vê que nós não temos, às vezes, no dia a dia. Eu falo que é muito importante a gente ter o conhecimento, saber dos nossos direitos, né? Então, hoje eu estou aqui já, como eu falei, de 12 a 13 anos aí trabalhando com produtor rural. Espero que a minha parte como profissional, como ser humano no mundo, possa vir a contribuir, tanto para o produtor quanto para as pessoas que não são produtoras, né? Mas trabalham em outros setores, tá? E é isso, que a gente tenha um mundo melhor, com pessoas mais conscientes das nossas obrigações nesse mundo que nós viemos, que nós só estamos aqui, nós não somos, mas estamos. E é Uhum. isso aí. E agradeço pela oportunidade e também agradeço a todos os produtores que me receberam aí, você, sua família, né? Família do João, isso eu não posso nem colocar nomes, hein? Senão depois eles escutam e falam, ah, não falou minha família lá. Então, todos que me receberam e me recebem na casa deles, com todo o carinho, com todo afeto, muito obrigado ao longo desses 12 anos aí que eu estou prestando serviço para vocês, tá bom? Obrigadão. Nós também queremos te agradecer, Daiane, pela sua disponibilidade, se ter aberto um pouquinho do seu tempo, né, na sua agenda aqui, para estar conversando com a gente. Muito feliz em estar te recebendo aqui. Quem sabe, numa próxima oportunidade, a gente já conversa mais um pouquinho também. Tá bom, podemos. Estamos à disposição aí para qualquer tema que trazer. A gente tenta falar um pouquinho, né? A gente Bom, não é especialista em tudo, mas o que puder a gente tenta passar a mensagem para quem precisa, tá bom? tá ok. Muito obrigada, Daiane. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Então, pessoal, nós queremos agradecer a participação de vocês, ouvindo o nosso programa de hoje. Foi bom estar aqui, né, João? A gente pôde conversar, esclarecer algumas dúvidas, ou melhor, até aprender um pouquinho mais. Aí a gente agora tem mais a certeza que a gente realmente vive um Big Brother, que os satélites estão por aí, né? Os drones estão por aí, a gente sempre tem alguém nos vigiando.
Mas tem muita coisa boa também acontecendo, não é só vigiar não, né? Eu que fico esperto com os meus quiabos. É isso aí, cuidado com a sua horta lá, hein? Mas é isso, gente. Valeu, um abraço, um ótimo final de semana. Que Deus esteja cuidando de cada um e cada uma de nós aqui nesse tempo, tá? Um ótimo final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Semana que vem nós estamos de volta. E o castelo de areia ruiu ao sabor da onda, e a onda surgiu ao sabor do vento, e o vento fluiu ao sabor do tempo, e o tempo pariu. Mais tempo, mais vento, mais onda, mais areia branca, mais castelos de areia, mais areia branca, mas sempre tem mais. Com a graça de Deus, mais castelos de areia, mais areia branca, mas sempre tem mais. Com a graça de Deus. E o castelo de areia ruiu ao sabor da onda, e a onda surgiu ao sabor do vento, e o vento fluiu ao sabor do tempo, e o tempo pariu. Mais tempo, mais vento, mais onda, mais areia branca, mais castelos de areia, mais areia branca, mas sempre tem mais. Com a graça de Deus, mais castelos de areia, mais areia branca, mas sempre tem mais. Com a graça de Deus, mais castelos de areia, mais areia branca, mas sempre tem mais. Com a graça de Deus, mais castelos de areia, mais areia branca, mas sempre tem mais. Com a graça de Deus.